Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, hoje falaremos sobre os muçulmanos no Brasil de um jeito diferente. Olha aí, a gente vai falar sobre uma das grandes revoltas que aconteceram aqui no Brasil, que foi a revolta dos malês. Para a gente começar, é importante falar que os primeiros muçulmanos que chegaram aqui foram escravizados, Léo. Exatamente, lembrando que os portugueses introduziram a escravidão no Brasil ali no século XVI. A gente sabe que começou com os indígenas, com os pretos trazidos da África, mas com o tempo os indígenas foram deixados meio de lado e aí a gente teve um dos maiores casos, né, de tráfico humano da história registrada, trazendo vários povos de várias nações pretas da África para o Brasil, certo? E em algumas das regiões da África, o islamismo já tinha chegado. Exatamente. E então parte desses negros vindos para cá eram muçulmanos, eram islâmicos. E quando vieram para cá, continuaram tentando praticar suas crenças, seus rituais. Só que o período de escravidão foi um período desumano para essa galera, né, Léo? O Brasil foi o último a abolir oficialmente a escravidão. A gente tem várias fugas individuais, fugas coletivas, a criação dos quilombos, né, que eram locais de resistência, mas dentro desses povos que vieram da África, às vezes a gente ouve muito falar, por exemplo, dos grupos como os Nagôs, que são os Yorubás, mas também vieram outros grupos, como por exemplo os Haussás, que eram povos africanos que habitavam ali uma região no interior do Golfo do Benin, no norte de onde hoje é a atual Nigéria, e eles já eram muçulmanos. Então esses caras que eram muçulmanos, eles recebem o nome pelos Yorubás de Imalês, por conta dos imames, que são sacerdotes, né? Eles são pessoas importantes da religião. E aí acaba virando os malês. Então é uma forma bem geral de se referir a esse pessoal que tinha uma religião e uma crença diferente de outros povos trazidos. Exato. E aí tem umas curiosidades. Por exemplo, esses povos que foram escravizados juntos, né, que tiveram essa interseção aí, e aí, né, apelidar eles de chegar até o apelido de malês, eles viviam juntos em vários lugares do Brasil, mas talvez o lugar onde a gente tenha a maior concentração deles tenha sido na Bahia. Hoje a Bahia, ou a cidade de Salvador, é a cidade com a maior população preta do Brasil, justamente porque na Bahia se concentrou muito desse tráfico escravagista. Esses povos malês, esses povos já islamizados, eram povos já treinados em guerra. Eles eram muito combativos, então as revoltas eram comuns com relação a esse povo. Tem uma curiosidade, Bruno, que esses escravos muitas vezes eles tinham que esconder que eles eram muçulmanos, porque além de ser escravizados, em determinados momentos, quando começou a surgir uma ideia ali de, olha, os caras vão se revoltar, talvez eles se revoltem, eles começaram a ser perseguidos. Então tinham até alguns que dedavam os outros, falavam, fulano de tal é malê, ele é muçulmano, e aí esses escravos muitas vezes eram perseguidos e eram mortos. A gente vai ver essa questão de perseguição ao islamismo, apesar de não ter sido institucional, né, federativa, aconteceu bastante. E aí quando a gente chega na primeira metade do século XIX, acontecem várias revoltas escravagistas, principalmente na Bahia, e a mais importante, ou pelo menos a maior delas, é justamente o que foi chamado de Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, na cidade de Salvador. Não se sabe reconhecer quem foi o líder dos malês. Ah, foi o fulano, foi o Zumbi dos Palmares. Não teve muito isso, mas foi uma comunidade que acabou se organizando e depois foi chamando escravos de outros lugares para se agrupar. Sabe como é que foi isso, Léo? Como foi isso, Bruno? Na época do Ramadã. Ah, eu imagino que porque na época do Ramadã esses muçulmanos precisam fazer o jejum. E aí, o estopim da rebelião, gente, foi a recusa de alguns escravos de cumprir as ordens dos senhores deles, de trabalhar, de fazer as coisas e de não respeitar o jejum. E aí a galera falou, meu, chega, acho que tá na hora da gente se manifestar. Eles começaram a se recusar a trabalhar, mas rapidamente, quando essa insurgência, essa resistência começou a aparecer, cerca de 600 escravos se juntaram a essa revolta, certo? Exatamente. Então esses escravos, como você falou, foi catando uma galera, outros escravos, malês ou não, e foram reunindo essas 600 pessoas. E foi uma revolta.
Então, algumas coisas foram depredadas, né? Igrejas foram atacadas, rolou uma revolta mesmo. Afinal, né? Os caras estavam presos ali. Não dá pra levantar um cartazinho, nos liberte, por favor, deixa eu jejuar, né? O cara tá escravizado, né? Uma revolta tem que quebrar os negócios. É revolta, né? No fim das contas é isso. Só que eram 600 contra as forças militares do país no século XIX, mas eram as forças militares da época e também a polícia. Então acabou que essa rebelião foi relativamente facilmente acabada. Né, teve com um fim trágico. Sim, vários dos que foram identificados como líderes foram mortos. Outros que nem eram líderes, mas ali foram punidos severamente, com mutilações, com açoitamento, para mostrar realmente que, ó, não é para ter esse tipo de coisa aqui. Mas isso sempre gera um efeito meio contrário, né? Porque, na verdade, por mais que tenha sido uma revolução rapidamente controlada, ela ficou muito marcada no Brasil como sendo uma revolução extremamente importante para lutar contra a escravidão e também para lutar contra a opressão religiosa. Poucas décadas depois, em 1888, acabou, né? A escravidão com influência de várias coisas, né? Sim. Oficialmente a escravidão é abolida, né? A gente já tinha aquela lei do ventre livre, que é anterior, mas depois a gente tem ali uma abolição de todas as práticas de escravidão, não que elas tenham sumido completamente, mas é ali que também as restrições com a prática do islamismo no Brasil começam a ser relaxadas. Porque antes, apesar de não ser oficialmente proibido, a prática foi dificultada muito, né? Condições impostas, proibição de se reunir em grupo, não tinha um líder religioso, por exemplo, alguém que eles pudessem nomear. Então foi muito difícil ser um muçulmano nessa época. Não à toa, a gente vai falar daqui a pouco de algumas curiosidades, mas acabou acontecendo sincretismo, inclusive, entre os escravos, né? Entre o que era, por exemplo, as práticas tradicionais iorubás com o islamismo, algumas coisas ali. E aí, Léo, como você falou, rolou a liberação, né? Os escravos agora livres, os homens, mulheres ali escravizados agora já não eram mais escravos, e nem por isso facilitou muito a prática islâmica, porque os caras não sabiam ler. E aí tem um artigo muito interessante, porque aí no Rio de Janeiro tinham livreiros franceses que vendiam Corão. E aí em um ano venderam 100, e aí no outro ano mais 100. Os caras nem sabiam ler, mas era importante ter o Corão com eles. Imagina, e não era barato, então eles trabalhavam ali, era um sacrifício ter o Corão, mas era importante ao mesmo tempo. Não, e é muito louco, se você for pensar, gente, esses escravizados, vários deles, né, depois de anos de escravidão, eles nasceram no Brasil, falavam português, já não falavam nem mais o árabe. Exatamente. Já não tinham mais uma raiz, aliás, tinham sua raiz, mas não tinham mais um contato cultural lá direto com o Golfo do Benin ou com regiões onde tinha o islamismo. Então, é isso que o Bruno falou, o cara não sabia ler, não sabia escrever, não sabia árabe, muitas vezes aprendia ali o que tinha que fazer na religião observando os mais velhos, comprava o Corão ali com esses livreiros franceses em árabe, para pelo menos ter o Corão em casa ali e dizer, ó, o meu livro sagrado tá aqui. A reverência, né, a essa palavra de Deus direta, né, com certeza. E tem uma curiosidade muito interessante, Léo. Muito interessante. Essa é legal. Tem duas palavrinhas que a gente usa muito para se referir às práticas hoje dos Paranauê. Né? Das macumba que a gente brinca, que é mandinga e patuá. Essas duas têm origem nesse que a gente chama de povo malês, né? Desses muçulmanos aqui no Brasil. Isso, a mandinga era como esse grupo étnico islâmico era conhecido. Olha só, então... Os mandinga, né? Os mandinga. Então a gente fala, vou jogar uma mandinga em alguém. Na verdade, esse nome vem justamente para designar que aquele grupo étnico islâmico de escravizados eram os mandinga. E o patuá? Tem tudo a ver com isso. Olha aí. É quase como se fosse uma coisa só no desenvolvimento. E como o Léo falou, mandinga parece que é justamente a macumba, né? Como a gente chama hoje, aquela coisa, eu vou fazer uma mandinga aqui pra tal coisa. Porque os mandinga, eles usavam uma espécie de bolsinha e dentro tinham textos do Corão para proteção ou para pedir alguma coisa específica, mas em geral para proteção. Prece. E com a proibição, com a dificuldade, foi proibido ter, né, esses textos e tudo mais, eles começaram no sincretismo a substituir, não necessariamente os malês ou os mandinga, mas acabou-se substituindo essa prática por, em vez de texto, erva,
uma coisinha aqui Pra guardar nessa pra bolsinha. guardar nessa bolsinha que hoje a gente chama dentro da Umbanda, por exemplo, não apenas, mas da Umbanda, por exemplo, de patuá. Então você usa o patuazinho ali na sua bolsa, no seu bolso, na carteira, e isso vem do islamismo, Olha Léo. aí, que é algo para te proteger, para atender suas preces, suas orações. Então, olha só, o quanto esse sincretismo entre esses povos, provavelmente entre os Mandinga, Malê e os Nagô, por exemplo, trouxeram coisas para dentro da Umbanda hoje que a gente vê, que a gente observa e que foram fruto dessa composição. Por isso que outro dia a gente já entrevistou aqui no canal o Mário Filho, né? Foi. Que é um bandista e é muçulmano. E candomblessista. E candomblessista. É por isso que ele fala, gente, a galera fala, como é que o cara consegue ser tudo? Ele consegue porque ele entendeu que culturalmente as coisas confluíram e hoje muitas coisas que a gente faz ali na Umbanda ou no Candomblé vêm do islamismo e talvez vice-versa também. Aí fica aí um tema para um próximo vídeo. É, inclusive acompanhe o Mário Filho, que é muito bom. O Mansur, do História Islâmica, também esteve aqui no canal, acompanhe lá o canal, a página dele. E eu quero saber, a gente quer saber o que vocês acharam dessa ideia de trazer povos que, pô, será que tem a ver? Quando a gente fala de tradições afro, né, a gente vai por um caminho mais animista, né, e tal. E de repente o islamismo tá lá no meio. Vocês sabiam disso? Como? Queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham desse tipo de tema aqui no canal. Deixa nos comentários, aquele like também, se inscreva, aquela coisa toda. Beijo no seu coração. E até a próxima.